E aí, pessoal, tudo bem? Bem, nosso lema é pessimismo da razão e otimismo da vontade. E hoje eu aqui estou trazendo um vídeo rapidinho sobre a live que eu fiz, que tinha como tema a liberdade ou não do Lula, né? Será que Lula deveria ser livre, deveria estar solto, né? Acho que o primeiro ponto que eu quis trazer na live de hoje foi o debate em torno do habeas corpus, em tentar saber o que é esse habeas corpus, de onde veio, de onde ele surgiu, né? Tem muitos autores que trazem que o habeas corpus vem desde lá da Roma Antiga. Eu prefiro trazer a referência que é das revoluções inglesas, né? Especialmente a transição entre a Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Foi ali que foi se instituindo essa ideia de existir o habeas corpus, né? Ou ter o seu próprio corpo, o corpo livre para ti, né? Na tradução aí, né, do latim, que seria a ideia de que ninguém pode ser preso sem ter alguma prerrogativa legal, né? Para alguém ser preso, isso tem que estar na lei. Essa briga, essa disputa em torno dessa garantia vem desde a luta contra o Carlos I, né, que veio desembocar ali, né, na Revolução Puritana, e depois ela foi se regularizando lá na Revolução Inglesa, depois com a Revolução Gloriosa, né, com a Bill of Rights, como a gente chama. E por que eu estou querendo trazer essa lembrança em torno dessa história do direito em torno do habeas corpus? Porque, infelizmente, né, se esquece que esse é um direito básico que, inclusive, a burguesia lutou contra a própria nobreza, né? Óbvio, a burguesia, quando chega ao poder, ela quer manter o poder para si, né? Mas, na história, nessa luta que constituiu esse direito do habeas corpus, ela, né, existia um acordo, uma aliança, também um processo de luta unificado contra a nobreza e a ideia de que alguém pode ser preso fora da lei, né? Isso depois a gente vai ver que a burguesia não tem problema em se apropriar dessa ideia de prender por fora da lei, porque a gente vai ver como é a estrutura jurídica hoje. E esse acho que é o segundo ponto que eu queria trazer, que eu falei na live também, né? De que o poder judiciário não é igual à justiça, né? A gente vê nos meios de comunicação, etc., na imprensa, falando assim, porque a justiça do brasileira, porque a justiça fez aquilo. Não, é o poder judiciário. A justiça não é igual ao poder judiciário. Ao contrário, a gente vai ver que o poder judiciário, ainda mais nesse estado penal que a gente vive, ele não é idôneo, né? Ele garante, tem como estrutura garantir o poder das classes dominantes, né? A gente vai ver quem está preso no nosso país, toda a estrutura organizada do tipo de punição, quem vai ser punido, como vai ser punido, vai ser sobre os mais pobres, né? Diversos tipos de crimes, do meu ponto de vista, que deveriam existir, não existem. Por exemplo, privatização. Para mim, privatização é um crime, né? Não tem como uma privatização ser benéfica para o povo, do meu ponto de vista. Mas quem faz privatização nunca é punido, né? Outro caso que a justiça ela não é idônea, acho que esse processo do Lula está demonstrando isso, né? Essa desigualdade, desequilíbrio da justiça, né? No caso do poder judiciário, como eu mesmo disse. Para mim, do meu ponto de vista, o Bolsonaro tinha que estar preso, né? Ele é um cara que defende a tortura, que é um crime inafiançável, defende a volta de uma ditadura, que do meu ponto de vista é você defender um crime de ódio, né? Você defender uma estrutura corrupta, você está fazendo apologia à corrupção, você está fazendo apologia a crimes de ódio, ao racismo, né? Ao fascismo, em certo sentido. A gente vai ver os grupos que apoiam Bolsonaro, tem muito, os fascistas estão nesse grupo organizado, e o Bolsonaro continua aí podendo ser candidato. A gente vê aí o Aécio Neves livre, a gente vê o Temer livre. Então, eu acho que é o segundo ponto que esse processo do Lula hoje, né, todo esse imbróglio em torno do habeas corpus do Lula demonstra para a gente hoje, a gente aprende com isso hoje, é a demonstração clara e evidente de que o poder judiciário ele não é igualitário, né? Lula está sendo perseguido claramente em comparação aos outros candidatos, né? Essa corrida que se deu hoje, né, do Lula continuar preso, né, os juízes se movimentando como parte do processo, não como juízes de fato, deixou evidente que é uma prisão política. Toda prisão é política, mas algumas se tornam especialmente mais políticas no sentido de que seu cerne, seu objetivo é cercear, né, a possibilidade de mudança do poder, ou pelo menos a diferença em torno do poder, né?
Eu, pelo menos, não voto no Lula, no PT há muito tempo, e não é por isso que eu não acho que eles podem divergir de mim politicamente, né, e ter a possibilidade de ser candidato. Em especial nessa diferença, nessa desigualdade que está ocorrendo, né, do Lula estar preso com um processo extremamente contraditório, enquanto outros candidatos continuam podendo, né, estar fazendo campanha, inclusive serem eleitos aí, né, nas próximas eleições. Então acho que esse é um outro ponto que esse processo de hoje nos ensinou no ponto de vista da história, né? Que é a questão da democracia. Para fechar, eu acho que demonstra claramente que a gente não tem uma república de fato, a gente não tem uma democracia de fato, né? A gente está numa democracia pela metade, uma república oligárquica, por que não? Né? Porque na história a gente diz que a república oligárquica é aquela república velha lá, mas será que esse conceito é só para aquela época? Será que a gente não pode usar esse conceito para o pós-ditadura também? Eu acho que é uma discussão que a gente pode fazer, essa nova república oligárquica, essa república oligárquica 2.0, onde os banqueiros, os latifundiários, né, a bancada aí, BBB, né, Boi, né, Bíblia e Bala, constroem essas alianças para se manter e perpetuar as classes dominantes no poder. Então acho que é também uma discussão que a gente deve fazer e aprender hoje. Ficou cada vez mais evidente que a gente não tem uma democracia no Brasil, está longe disso, né? A gente tem uma oligarquia, né? A gente tem uma democracia dos ricos, a gente tem uma classe dominante cada vez mais autoritária, cada vez mais acima de tudo e todos, querendo se manter no poder. Beleza, gente? Obrigado aí. Tamo junto.